que é mais importante? É mais importante sermos espirituais ou é mais importante fazermos um louvor musicalmente, tecnicamente bem feito? Que tal os dois? Na verdade, não é qual é o mais importante, mas esses dois aspectos, a técnica e a espiritualidade, são construídos um sobre o outro. Para mim, na minha vivência, toda vez que nós fazemos alguma coisa bem feito, que nós nos esmeramos para cantar bem, tocar bem, compor bem, liderar a igreja, temos um belo louvor, um tempo de adoração que seja eficaz, essa busca de esmero por si só é algo espiritual. Mas ele deve ser construído na nossa espiritualidade individual. Ele deve ser construído sobre esse alicerce, a minha vida com Deus. Eu preciso ser alguém com um coração cheio de Deus, cheio da presença dele, e aí então poder oferecer para o Senhor a minha música ou a minha técnica. Davi era um cara que, ao mesmo tempo que ele pastoreava o rebanho do seu pai, ele também se dedicava à música. E a gente pode assim imaginar na vida de Davi, nas suas horas de folga, ele compondo, ele afinando o seu instrumento, ele desenhando instrumentos musicais, porque em algum lugar na Bíblia fala que quando foi doada para Davi uma grande quantia de madeira de acácia, ele usou na construção de instrumentos. Então eu imagino que Davi era um cara, um tipo de luthier também, que fazia os instrumentos, que construía instrumentos. No fundo, o mais importante aqui é a dedicação de Davi à contemplação, à reflexão sobre a pessoa de Deus e a profundidade do seu relacionamento com Deus, expresso não apenas nessa primeira parte da sua vida, que a Bíblia o apresenta como jovem e como filho e como pastor, mas ao longo da sua vida, os salmos que ele escreveu e a profundidade que ele demonstrou no conhecimento que ele tinha do Senhor. Então Davi era um cara profundo no seu relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo ele se tornou um grande músico. A prova disso é que quando Saul era acometido por espíritos maus, e eles traziam alguém para tocar, e essa pessoa era Davi. Agora, Saul não era uma pessoa qualquer, ele não era um fazendeiro, ele era o rei. Só se apresenta na presença do rei aquele artista, aquele músico que é realmente bom. Então Davi, ele tinha as duas coisas, ele tinha a espiritualidade e a unção, e ele tinha a técnica, a música, a sua musicalidade. A unção e a nossa espiritualidade falam da nossa sede por Deus, o nosso desejo do Senhor, a nossa busca, o modo que nós temos de nos ligarmos a Ele. Então, a nossa espiritualidade é aquele que nos liga a Deus. Mas a técnica e a música, muitas vezes, é o que nos liga às pessoas. E nós víamos isso nos evangelismos, nos eventos que nós fazíamos nas ruas. A nossa arte atraía pessoas, tanto na música quanto em outros tipos de arte. Então, se nós temos espiritualidade, nós nos conectamos a Deus. Se nós temos arte e técnica, musicalidade, nós nos conectamos às pessoas. Se nós temos unção e técnica, nós ligamos Deus às pessoas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos valorizar as duas coisas. Em 1 Crônicas 15, a Bíblia fala sobre Kenanias, que era um cara, a Bíblia fala dele da seguinte maneira: ele era o líder dos músicos porque ele era capaz. E depois, em outra passagem também em 1 Crônicas, a Bíblia fala sobre os cantores, que eles eram todos treinados, eles eram bons no que faziam. Isso para mostrar que no tempo de Davi, o próprio Davi deu o tema, ele deu o tom, ele deu o nível. Tem que ser bom, tem que ser treinado. Mas eles eram todos profetas. Eles eram pessoas que também buscavam a presença de Deus, não no sentido de dizer, eis que diz o Senhor, mas no sentido de servirem de canal para que a presença de Deus se manifestasse para a congregação. Então a gente vê aqui uma preocupação tanto com a espiritualidade quanto com a técnica. Obviamente, a técnica precisa ser construída sobre a espiritualidade, mas tenha muita atenção em não querer espiritualizar a coisa de tal maneira que você só fica com a sua busca de Deus e a sua técnica, ela é zerada, ela é ruim, porque isso prova
desleixo, isso mostra falta de responsabilidade. Que tal os dois? Que tal a partir da visão que você tem de Deus, que é um Deus que fez todas as coisas boas, completas, Ele é um Deus excelente, Ele é um Deus de alto nível, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem humana. Que tal refletirmos esse Deus naquilo que nós fazemos, fazendo bem feito, aprendendo, desenvolvendo o nosso talento e fazendo cada vez mais com que o nosso ministério espelhe essa característica da excelência do Senhor. Deus merece o nosso melhor.